Esse é o canal Espírita Responde número 63 e o assunto de hoje, pessoal, é muito interessante. Nós vamos falar sobre Noé, o grande dilúvio, a sua arca e tudo que envolve então essa narrativa. Mas vocês sabiam que essa narrativa já existia 18 séculos antes de Noé ter sido colocado como protagonista dela? Eu vou falar aqui para vocês hoje, então, sobre isso e vamos ler um texto aqui de Allan Kardec sobre a criação e a Bíblia, e ele fala sobre Noé também. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Edson Cândido e ele diz o seguinte, olha só. Querido irmão, me chamo Edson. Queria que falasse sobre a história da Arca de Noé na visão espírita. Verdade ou história para criança dormir? Edson, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá então. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui para vocês a leitura de um texto de Allan Kardec sobre a questão 59 de O Livro dos Espíritos. O codificador fala sobre a questão das concordâncias bíblicas em relação à criação, a criação do nosso planeta, criação do homem. E é interessante, pessoal, porque no vídeo sobre Chico Xavier respondendo a um pastor evangélico sobre Adão e Eva, muita gente veio dizer que se aquilo fosse verdade, a Bíblia então estava mentindo e tudo mais. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês assistirem depois, é muito interessante. Mas Kardec, pessoal, vai dizer nesse texto que eu vou ler agora para vocês a respeito dessa questão sobre a Bíblia estar mentindo ou não. E claro, vai falar sobre Noé também, que é o assunto então desse nosso vídeo de hoje. Então vamos ao que Allan Kardec disse sobre isso, mas antes de eu ler então esse texto, me permitam antes esclarecer vocês sobre esse mito em relação a Noé e o dilúvio. Bem, pessoal, olhem só a história, talvez o mito mais conhecido da humanidade. Tempos após a criação do mundo, Deus se cansa da obra e decide varrer a humanidade com um grande dilúvio. Mas um herói é escolhido para ser salvo com sua família. Deus ordena que ele construa uma arca e carregue nela um casal de cada espécie de animal para todos darem continuidade à vida após a catástrofe. Ao final do dilúvio, esse escolhido solta uma pomba para averiguar se há terra firme por perto. Bom, pessoal, então nesse pequeno texto que eu li, nós estamos falando de Noé e sua arca, certo? Não estamos falando de Noé, estamos falando de alguém chamado Atrahasis. Pois é, pessoal, esse mito tem origem muito antes dos textos bíblicos, cerca de 18 séculos antes, pelo menos. E ele foi escrito no idioma acádio, que era o idioma da Babilônia. E essa história se chama Épico de Atrahasis, e quem ordenou o dilúvio foi o deus Enlil. Após isso, pessoal, cerca de 13 séculos antes de Cristo, a história foi retomada na epopeia de Gilgamesh, onde o novo herói diz ter presenciado, então,
esse dilúvio que consta nesse mito na Babilônia. Bom, essas duas histórias não foram escritas em papel, mas sim em tábuas de barro. Mas no início, pessoal, elas eram repassadas, verbalmente, porém, com o surgimento da escrita cuneiforme, elas então passaram a viajar por todos os lugares do mundo antigo, se tornando então uma história, um mito muito popular. E com isso surgiram várias versões do dilúvio e do seu herói que constrói um barco, uma arca para se salvar e salvar então os animais. Versões, pessoal, muito antes dessa que nós conhecemos, tendo como protagonista então Noé. A mitologia grega, por exemplo, possui o Deucalião, o filho de Prometeu, que constrói um barco para se salvar do dilúvio de Zeus. Ela está presente também lá no hinduísmo, quando o deus Vishnu encarna na forma de um peixe para avisar a humanidade que o dilúvio está por vir. Provavelmente, pessoal, essa história surgiu tendo Noé como protagonista quando os hebreus foram escravizados e deportados pelo rei Nabucodonosor lá na Babilônia, local onde a narrativa de Gilgamesh era muito popular. Na verdade, o início do Velho Testamento até a narrativa sobre Noé, todos os textos então que estão nesse início do Velho Testamento foram inspirados em narrativas da Babilônia. Até a criação do homem, pessoal, a partir do barro, está presente na epopeia de Gilgamesh. E note, o próprio Abraão nasceu na cidade de Ur, berço de grande parte então dessas narrativas que estão no Velho Testamento. Agora, pode sim ter acontecido um grande dilúvio, mas note que isso aconteceu muito antes do surgimento do homem na Terra, ocorreu há muito e muito, muito tempo, fato que contribuiu para o surgimento dos oceanos primitivos em nosso planeta. E sendo assim, não havia seres humanos, como conta então a narrativa sobre Noé e as outras que nós vimos aqui, que surgiram muito antes, então, dessa que está na Bíblia. Então, pessoal, já que agora a gente já sabe que essa narrativa sobre o dilúvio, tendo Noé como protagonista, é uma narrativa muito mais antiga que isso, nós vamos ler aqui, então, o texto de Allan Kardec sobre a criação do mundo, dos homens e a Bíblia. O Livro dos Espíritos, capítulo 3, da Criação. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão recolheu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão, como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo, a sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal.
Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada, é um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pôde negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á, daí, concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor ou menos poderoso? Perdeu a sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. De acordo, neste ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal o ano 1654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para o outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo e que, 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito,
no 18º século, encontrar esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que do 24º ao 18º século, isto é, que no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferentes constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenha transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quando a hipótese de uma origem comum, o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico e, atendendo-se finalmente na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha das falsas a doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único que não apresentarem lado vulnerável ao cepticismo. Allan Kardec. Então, pessoal, é importante que a gente entenda o seguinte: muitos ensinamentos estão contidos na Bíblia em forma de figura de linguagem, revestidos de uma certa relatividade, muitas vezes na forma de parábolas. E isso é importante, pessoal, pois naquela época era dessa forma que as pessoas compreendiam então a mensagem. E essa forma relativista é uma forma que atravessa o tempo, abraçando vários níveis de consciência. Algumas pessoas estão preparadas para entender assim, dessa forma, entender ao pé da letra aquilo que está então nessa forma de figura de linguagem, de parábolas, dessa maneira então relativista. Outras pessoas já entendem que é preciso buscar tais ensinamentos de maneira um pouco mais criteriosa e não ao pé da letra, como eu vi em muitos comentários lá no vídeo do Chico que eu já mencionei aqui hoje.
Então, pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter elucidado vocês quanto a todas essas questões, Noé, o dilúvio e sobre essa questão de como interpretar a Bíblia. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.